Bem-vindos aí à aula de estatística, né? Aqui eu vou apresentar a solução dos exercícios da lista 2 e desde já eu peço que observem direitinho a minha correção que eu fiz das atividades de vocês e se houver alguma dúvida ou vocês discordarem de qualquer ponto da minha correção, eu estou aberto para escutar e, se for necessário, fazer as devidas retificações. Então, questão 1. O gráfico publicado no site Auditoria Cidadã mostra como são divididos os 2,711 trilhões de reais do orçamento da União em 2019, tá? E aí aqui só uma correção no enunciado, tá bom? Porque esse gráfico ele se refere ao orçamento que foi executado, tá bom? O orçamento mesmo era de 3,314 trilhões, tá? Então, desses 3,314 milhões, o que realmente foi gasto foram 2,711 trilhões. Tá? Mas para efeito dos exercícios, a gente vai considerar o 2,711 trilhões. Então, se os 1,038 trilhão destinados ao pagamento da dívida pública pudessem ser realocados em outros setores, de modo que 50% fosse para a educação, 40% para a saúde e 10% para a previdência, qual o novo orçamento em reais de cada um desses setores e qual o valor relativo, tá bom? Então, no gráfico aqui ele já mostra que os juros da dívida, né, o que foi executado aqui, que é 1,038 trilhão, ele se refere a 38,27% desses 2,711 trilhões, tá? A Previdência Social refere-se a 25,25%. A educação está aqui, ó, é 3,48% e a saúde é 4,21%. Tá bom? Então, ele quer saber como vai ser o novo orçamento e como fica o valor relativo, né? Então, no caso, botou o valor relativo, mas na verdade seria o valor percentual. Então temos o seguinte, tem aqui essa tabela, aonde ele, né, refere-se aqui à realocação do orçamento, né, destinado para amortização da dívida. O destino, né, 50% vai para a educação, né? Então o valor em trilhão de reais, então desses 1,038 trilhão, 0,519 trilhão vai para a educação. Isso se refere a 19,14% de todo o orçamento, tá? Que é exatamente 50% desses 38,27%. 40% vai para a saúde, então 40% desse 1,038 trilhão é 0,4152 trilhão, né? Cujo valor percentual é 15,31. E 10% vai para a previdência, que o valor, né, vamos dizer assim, o valor nominal, né, em trilhão é 0,1038 trilhão e que o valor percentual, né, sobre o orçamento é de 3,83%. Então, seguindo aqui, então aqui botou, né, vai ficar educação, né? Então o novo valor, né, o valor anterior, né, esses 3,48% sobre o orçamento da educação, ele se referia em trilhões de reais, né? 0,0943 trilhão, né? Então, somando com esse valor aqui, aí passa a ser 0,6133 trilhão. E isso se refere a 22,62% do orçamento. Então, ele vai sair desses 3,48% e iria para 22,62%, né? A saúde, né, ficaria, o que está ali no gráfico, ele se refere, né, em valor nominal, né, em trilhão de reais, é esse número aqui, né, 0,1141 trilhão. Somando com esse valor aqui, ele passa a ser 0,5293 trilhão, o que representa 19,52% do orçamento da União. E por fim vem a Previdência, né? Que o valor anterior é esse daqui, e quando a gente soma esse valor aqui com esse aqui, nós temos esse novo valor aqui, né? E esse novo valor, ele refere-se a 29,08% do orçamento, tá bom?
teve gente que achou valores muito distintos do que eu estou apresentando aqui. Não compreendi bem o cálculo, tentei acompanhar o raciocínio, tá bom? Mas aí vocês confiram aí o que vocês fizeram com o que eu estou apresentando aqui, e as dúvidas é só vocês falarem. Questão 2. Considerando os dois gráficos apresentados, responda as perguntas a seguir. Tá? E aí as perguntas são essas e o gráfico é esse daqui. Eu não lembro de alguém ter acertado completamente essa questão. Tá? Mas mesmo assim eu vou responder aqui, e se houver alguma discordar de alguma coisa, é só vocês entrarem em contato aí, tá bom? Então, vamos lá. Então, a letra A, ele quer saber aonde é mais caro. Se vocês observarem aqui, temos a tarifa local e a assinatura residencial, tá? É o que compõe, então, a conta, né, em cada um desses países. Observe que, se eu for olhar só a tarifa local, que ela é em dólares por minuto, né, nós temos que a Inglaterra e o México são os dois mais caros. Mas quando você vem e junta isso com a assinatura residencial, você vê que a Inglaterra é a mais cara, né? Então, considerando os dois, né, o fato da Inglaterra ter a tarifa local mais caro e a assinatura residencial mais caro, temos que então a Inglaterra é onde é mais caro falar ao telefone. Tá? Teve gente que botou México e Inglaterra, eu ainda considerei. Agora quem colocou só México, aí eu não considerei, porque na verdade é a Inglaterra. Letra B. Qual é o valor da conta telefônica de um usuário que conversou 1 hora em um mês na França e na Argentina? Então vejamos na França, né? Então temos aqui 60, né? Porque aqui é dado em minutos, então 1 hora tem 60 minutos. Então na França, a tarifa local, né, de minutos, está aqui a França, ó, é de 0,024 dólar por minuto. Então multipliquei aqui 60 por esse valor. E ainda tem a assinatura residencial, que é de 9 dólares. Ó. Então, quando eu resolvo esse produto e somo com 9, o resultado dá 10 dólares, 10,44 dólares. E a Argentina, né? A Argentina está aqui, ó, tá? É 0,03 dólares por minuto, né, de tarifa local. E a assinatura residencial na Argentina está aqui, 14,3 dólares, tá? Então, quando eu resolvo essa continha aqui, o resultado dá 16,1 dólares. E agora vem a letra C, né? Caso a tarifa telefônica local no Brasil aumente 150% e a da França não sofra alterações, a partir de quantos minutos mensais de uso de telefone, a conta no Brasil passa a ser mais cara que a conta na França, tá? Então, o primeiro passo que eu fiz aqui foi encontrar a expressão, né, as expressões, né, que podemos utilizar para determinar o valor que vai ser pago por telefone no Brasil e na França, né? Então, no Brasil está aqui, é 0,012 dólares. Então, como ele tem um aumento de 150%, então eu multipliquei aqui por 2,5. Porque como é um aumento de 150%, né, então seria um aumento, né, multiplicar por 1,5, né? Aí eu adiciono mais 1 porque aí aqui fica a taxa de atualização, né? Então quando eu multiplico 2,5 por 0,012, né, o resultado é esse daqui, é 0,03, que já é a taxa de tarifa local com um aumento de 150%. O T vai ser a nossa variável, tá? Mais 6,5, que é o valor da assinatura residencial mensal, né? Então, essa é a expressão para determinar o quanto vamos pagar pelo uso do telefone no mês no Brasil, né? Conforme essa tabela aqui. E na França, a tarifa local por minuto, né? Tá aqui, ó. Cadê? 0,024, tá aqui, vezes a variável T, mais a assinatura residencial, né, mensal, que é 9. Então, essa é a expressão. Como eu quero saber o valor de T, né? A partir de que valor de T a conta no Brasil fica mais caro que na França. Então, quer dizer que eu quero saber para que valor de T essa expressão passa a ser maior do que essa daqui, tá? Então, é isso que representa aqui, ó, tá?
a expressão, né, a tarifa do Brasil, né, a conta do Brasil tem que ser maior que a conta da França. Tá? Então, resolvendo essa inequação aqui, nós vamos ver, né, que T tem que ser maior que 416,7 minutos. Então, se você falar mais do que 416,7 minutos no Brasil, a conta no Brasil passa a ser mais cara do que na França. Questão 3, aqui. O departamento pessoal de uma pequena fábrica relacionou o tempo de serviço e o salário dos seus 30 funcionários. Tais dados encontram-se na tabela a seguir. Aí está aqui a tabela, onde ele dá um ID, né, para o funcionário aqui. Cada funcionário está sendo identificado por um número, que vai de 1 a 30. O tempo de serviço em meses e o salário em reais de cada um desses 30 funcionários. Então, na letra A, ele pede, né, faça um histograma para representar a distribuição do tempo de serviço dos funcionários, utilizando intervalos de amplitude 4 a partir do menor valor encontrado. Então, o primeiro passo que foi seguido aqui foi escrever o rol do tempo de serviço, ou seja, colocar o tempo de serviço em ordem crescente ou decrescente, né? Então, eu preferi colocar em ordem crescente. Então, colocando em ordem crescente, eu vejo que o menor valor é 4, né? Então, a partir do 4, a amplitude de cada um dos intervalos das classes será 4. Tá? Então, dessa forma eu tenho aqui, né? A primeira classe é fechada em 4 e aberta em 8, por isso que tem frequência 5, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5. O 8 não pertence à primeira classe, tá? Ele vai pertencer à segunda classe aqui, que é onde é fechado, tá? Então, dessa forma, eu escrevi aqui a tabela de frequência, né, das classes de intervalo, né? Aqui é a tabela de frequência, a distribuição de frequência dos intervalos, tá bom? E aqui eu vejo que a soma dá 30. Aí agora que eu tenho essa tabela de distribuição de frequência, eu posso fazer o histograma. Então, está aqui o histograma, colocando aqui a tabela de frequência. O histograma, tá vendo? Ó? De 4 até 8, né? Fechado em 4 e aberto em 8, tá? Então, tá aqui 5. A segunda classe está aqui, dá 8. A terceira classe é 5, tá vendo? De 12 a 16. A quarta classe é 7. A quinta classe é 3, tá vendo? E, por fim, a sexta e última classe vai ser 2. Bom, então, essa é a solução da letra A. Agora vamos ver a letra B. Faça um histograma para representar a distribuição dos salários utilizando intervalos de amplitude 200 a partir do valor 400. Bom, então eu vou colocar aqui, né, primeiro o rol dos salários. Então veja que o menor valor é 432. Veja, se tivesse algum valor menor do que 400, como ele diz que tem que ser a partir do 400, significa dizer que se tivesse valor menor que 400, esse valor não entraria, né, para os dados estatísticos aqui. Tá? Mas aqui no caso o menor valor é 432. Então foi colocado aqui, né, em ordem crescente, e aí isso permite eu construir aqui a tabela de distribuição de frequência, né, desses intervalos. Tá? Então, o primeiro intervalo é fechado em 400 e aberto em 600. Eu vi que tem frequência 3, ó, 1, 2, 3. 603 já não entra, né? São esses três primeiros. De 600 a 800 eu vi que tem 7, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Na terceira, né, o terceiro intervalo, a terceira classe é de 800 a 1000, né? Fechado em 800, aberto em 1000. Ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá? E assim por diante. Eu não vou fazer todos eles. Mas aqui só tem um detalhe. Tá? Veja que esse intervalo aqui, ó, 1.600 a 1.800, né? Ele aparece. E o intervalo seguinte vai de 2.000 a 2.200. Observe que esse somatório dá 30. Né? Então isso quer dizer que os intervalos que não aparecem aqui é porque a frequência é 0. Então, eu optei por não colocar aqui o intervalo de 1.800 a 2.000, porque a frequência dele é 0, tá bom?
Mas assim, eu vi que muitos de vocês colocaram e isso não invalida a tabela, tá? Mas normalmente a gente procura colocar na tabela aqui aqueles intervalos que a frequência é diferente de zero, tá? Mas se vocês colocarem também, isso não está errado não, tá? Bom, então já foi feito aqui, então vamos agora fazer o histograma, tá? Então o histograma está aqui, a primeira classe frequência 3, a segunda classe de intervalo é 7, 11, depois 2, 3, 2, 1. Agora é claro, para o efeito do histograma, eu preciso informar a frequência, né, do intervalo de 1800 a 200, né? Que embora não esteja aqui na distribuição de frequência aqui, mas no gráfico ele tem que ser destacado, né? Então nesse intervalo aqui ele não tem nem coluna nenhuma, né? Tá? Porque a frequência aqui é zero. E a última classe, que é de 2000 a 2200, ele tem frequência 1. Bom? Então dessa forma, apresenta aqui a solução da letra B da questão 3. E agora vem a letra C, né? Refaça o histograma do item B, supondo a contratação de 8 funcionários, cada um com salário de R$700. Então quer dizer que esses 8 funcionários eles serão somados à frequência de intervalo, né? De 600 a 800, né? Desse intervalo. Então aqui era 7, então 7 mais 8, 15, né? Então veja que aí, para eu comportar esses 15, eu acabei, né, alterando a escala, né, do gráfico aqui. Então por isso que essas colunas aqui, né, parecem ser menores, mas representam a mesma frequência. Mas porque aqui antes, né, a maior frequência era 11 e agora passou a ser 15, né? Então como eu queria que o gráfico continuasse com o mesmo tamanho, ou mesmo a mesma altura, né? Então eu tive que reduzir aqui, mudar a escala, né, para comportar esse 15. Então com isso acabou reduzindo a altura das outras colunas, né? Tá? Dos outros retângulos, na verdade, né? Mas ainda é o mesmo gráfico, tá bom? Bom, gente, aqui eu encerro a apresentação da solução dessa lista 2 e mais uma vez eu reforço, né? As dúvidas que vocês tiverem aí sobre a solução, ou se vocês discordaram em qualquer ponto aí da minha correção, peço que entre em contato e, for necessário, se preocupem que eu faça a retificação, tá? Mas aí vai ser caso a caso, aí eu peço que vocês olhem e entrem em contato.